Título 1. Como fazer um bom conteúdo para seu público interagir e deixar sua marca. Ao criar um bom conteúdo extenso e estruturado usando as tags de cabeçalho HTML, H1 ao H6, é importante seguir algumas diretrizes para fornecer uma experiência satisfatória aos leitores e otimizar o desempenho nos buscadores, como o Google. Aqui estão algumas regras a serem consideradas. 1. Hierarquia das tags de cabeçalho. Use o H1 apenas uma vez, no início do conteúdo, para indicar o título principal da página ou seção. Organize os subtítulos de maneira hierárquica, usando H2, H3, H4, H5 e H6 conforme necessário. Evite pular diretamente de H2 para H4, por exemplo, mantendo a sequência lógica. 2. Clareza e relevância. Certifique-se de que cada tag de cabeçalho reflita claramente o conteúdo que será apresentado. Os títulos devem ser relevantes para o tema principal do texto, fornecendo informações valiosas e atraindo a atenção do leitor. 3. Início, meio e fim. O conteúdo deve ter uma introdução clara, pode corresponder ao H1, apresentando o propósito e a relevância do texto. O corpo do texto deve ser bem estruturado, utilizando as tags de cabeçalho para dividir o conteúdo em seções distintas. Certifique-se de ter uma conclusão que resuma as principais informações e forneça uma conclusão lógica ao texto. 4. Uso de palavras-chave. Considere incorporar palavras-chave relevantes no conteúdo, especialmente nas tags de cabeçalho, de forma natural e orgânica. Evite o uso excessivo de palavras-chave, pois isso pode prejudicar a qualidade e a legibilidade do texto. 5. Escaneabilidade e legibilidade. Use parágrafos curtos e frases claras para facilitar a leitura. Utilize listas numeradas ou com marcadores para destacar pontos-chave ou informações importantes. Destaque elementos importantes usando negrito, itálico ou destaque. 6. Tamanho do conteúdo. Embora o conteúdo extenso possa ser útil, certifique-se de que todas as informações sejam relevantes e necessárias. Evite encher o texto com informações desnecessárias. 7. Originalidade e qualidade. Sempre forneça conteúdo original, valioso e bem pesquisado. Garanta que seu texto seja bem escrito, livre de erros gramaticais e ortográficos. Citação. Lembre-se de que essas são apenas diretrizes gerais e é importante adaptar seu conteúdo às necessidades e requisitos específicos do seu público e tema. Além disso, acompanhar as práticas recomendadas de seu Search Engine Optimization também pode ajudar a melhorar a visibilidade do seu conteúdo nos buscadores. Título 2. 10 regras para a criação de um conteúdo completo. Ao criar um conteúdo extenso e completo, é importante seguir algumas diretrizes para fornecer uma experiência valiosa ao leitor e garantir que o texto seja bem estruturado e otimizado para os buscadores, como o Google. Aqui estão algumas regras e dicas. 1. Planejamento e pesquisa. Defina um objetivo claro para o seu conteúdo. Realize uma pesquisa abrangente sobre o tópico escolhido, identificando palavras-chave relevantes e informações importantes. Desenvolva um esboço ou estrutura do seu texto, incluindo seções e subseções. 2. Underline, 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 título, H1. O título deve ser atraente, conciso e incluir a palavra-chave principal. Transmita claramente o tema do conteúdo e desperte o interesse do leitor. 3. Subtítulos, H2, H3, H4, H5, H6. Use os subtítulos para organizar o texto em seções e subseções. Cada subtítulo deve fornecer uma ideia clara do que será abordado naquela seção. Use palavras-chave relevantes nos subtítulos, se possível. 4.
Introdução. Apresente o tema de forma clara e envolvente. Desperte o interesse do leitor e forneça uma visão geral do que será abordado. Inclua a palavra-chave principal na introdução. 6. Desenvolvimento. Divida o conteúdo em seções bem organizadas. Forneça informações relevantes, exemplos, estudos de caso e estatísticas para apoiar suas afirmações. Use parágrafos curtos e tópicos em marcadores para facilitar a leitura. Use imagens, gráficos ou infográficos relevantes para ilustrar conceitos ou dados. 7. Conclusão. Recapitule os pontos principais abordados no texto. Ofereça uma conclusão sólida e conclusiva. Inclua uma chamada para ação, como um convite para comentar, compartilhar ou explorar outros recursos relacionados. 8. Otimização para mecanismos de busca. Utilize a palavra-chave principal e suas variações naturalmente ao longo do texto, mas evite o excesso. Otimize as meta tags, como a meta description, usando palavras-chave e um resumo atraente do conteúdo. Use URLs amigáveis que incluam a palavra-chave principal. Faça links internos para outros conteúdos relevantes do seu site. 9. Revisão e edição. Revise o texto para corrigir erros gramaticais, ortográficos e de coesão. Verifique se o conteúdo flui bem e mantém uma progressão lógica. Garanta que as informações sejam precisas e atualizadas. 10. Divida o conteúdo em seções coerentes. Crie seções ou parágrafos que abordem diferentes aspectos do assunto em questão. Cada seção deve ter uma ideia central clara e se conectar de forma lógica com as demais. Título 3. Como manter um conteúdo bem explicativo e bom entendimento textual. 1. Mantenha um fluxo narrativo e coesão. Comece com uma introdução que apresente o tema e desperte o interesse do leitor. No desenvolvimento do conteúdo, apresente informações, argumentos, exemplos e evidências de forma organizada. Finalize com uma conclusão que recapitule os pontos principais e ofereça uma visão geral do que foi abordado. 2. Seja claro, conciso e objetivo. Escreva de forma clara e acessível, evitando jargões ou linguagem excessivamente técnica. Mantenha parágrafos curtos e utilize frases simples. Evite repetições desnecessárias e seja objetivo em suas explanações. 3. Inclua elementos visuais e multimídia. Adicione imagens, gráficos, vídeos ou infográficos relevantes para complementar o conteúdo textual. Utilize esses elementos para ilustrar conceitos, fornecer exemplos visuais e tornar o conteúdo mais atraente. Título 4. Que prende atenção no conteúdo e gera valor. Regra porcentagem. Título principal, H1, 5%. Títulos secundários, H2, 15%. Subtítulos, H3, H4, H5, H6, 20%. Parágrafos informativos 30%. Dados, estatísticas e exemplos 10%. Listas ou tópicos 10%. Elementos visuais, imagens, gráficos, etc. 5%. Conclusão, resumo 5%. Essa tabela sugere uma estrutura aproximada para um conteúdo bem equilibrado. No entanto, é importante destacar que essas porcentagens podem variar dependendo do tipo de conteúdo, objetivo e estilo de escrita. Lembre-se de que a qualidade do conteúdo é fundamental, independentemente da estrutura. Certifique-se de fornecer informações relevantes, utilizar um estilo claro e cativante, e atender às necessidades e expectativas dos leitores. Adapte essas porcentagens de acordo com as especificidades do seu conteúdo e das melhores práticas do seu nicho. Além disso,
Teste e analise os resultados para descobrir a estrutura que funciona melhor para o seu público. Espero que essa tabela seja útil como ponto de partida para criar um conteúdo bem estruturado. Se você tiver mais perguntas ou precisar de mais informações, estou à disposição para ajudar. Título 5. Por que o conteúdo precisa do título, H1? O título principal, H1, é o elemento de cabeçalho mais importante em uma página ou artigo. Ele é usado para resumir o tema principal do conteúdo e atrair a atenção dos leitores logo de início. O H1 deve ser claro, conciso e cativante, transmitindo a essência do que será abordado no texto. Ao criar o título principal, é essencial considerar a otimização para mecanismos de busca, SEO, e a experiência do usuário. Aqui estão algumas diretrizes para criar um título principal eficaz. 1. Relevância. O título principal deve ser relevante para o conteúdo do texto, refletindo claramente o assunto principal que será tratado. 2. Palavras-chave. Inclua palavras-chave importantes relacionadas ao tema do conteúdo no título principal. Isso ajudará os mecanismos de busca a entenderem o contexto do seu texto. 3. Precisão e clareza. Utilize uma linguagem clara e direta no título principal. Evite ambiguidades ou frases vagas que possam confundir os leitores. 4. Apelo emocional. Tente criar um título que desperte interesse e emoção nos leitores. Isso pode ser feito por meio de palavras poderosas, perguntas instigantes ou promessas de solução para um problema. 5. Tamanho adequado. Mantenha o título principal em uma extensão razoável. Embora não haja um limite estrito, é recomendado que o título seja conciso e não ultrapasse algumas palavras. 6. Coerência com o conteúdo. Certifique-se de que o título principal seja uma representação precisa do conteúdo que será apresentado no texto. Evite títulos sensacionalistas ou enganosos que não condizem com o restante do conteúdo. 7. Atratividade visual. Considere a aparência visual do título principal. Use formatação adequada, como fonte em negrito ou tamanho maior, para torná-lo mais destacado e legível. Título 6. Como dividir os conteúdos usando subtítulos, H1. Os títulos secundários, H2, são elementos de cabeçalho usados para dividir o conteúdo em seções principais. Eles desempenham um papel importante na organização do texto, fornecendo uma estrutura clara e facilitando a leitura e a compreensão do conteúdo. Ao criar os títulos secundários, H2, é importante considerar a hierarquia do conteúdo e a forma como as informações estão organizadas. Aqui estão algumas diretrizes para criar títulos secundários eficazes. 1. Segmentação lógica. Divida o conteúdo em seções temáticas distintas. Cada título secundário, H2, deve representar uma ideia principal ou um tópico relevante que será abordado naquela seção específica. 2. Coerência e clareza. Utilize uma linguagem clara e precisa nos títulos secundários. Eles devem resumir de forma sucinta o conteúdo que será apresentado na seção seguinte. 3. Palavras-chave. Seja estratégico ao escolher palavras-chave relevantes para os títulos secundários. Isso ajudará os mecanismos de busca a entenderem o contexto do conteúdo e também pode atrair a atenção dos leitores que procuram informações específicas. 4. Equilíbrio e proporção. Mantenha uma proporção equilibrada entre os títulos secundários e o conteúdo que eles introduzem. Evite títulos muito longos ou muito curtos em relação à quantidade de informações que serão apresentadas. 5. Formatação consistente. Mantenha uma formatação consistente para os títulos secundários em todo o texto. Use a mesma fonte, tamanho e estilo para garantir uma aparência uniforme e uma leitura fácil. 6. Destaque visual.
Considere destacar visualmente os títulos secundários para torná-los mais visíveis e fáceis de identificar. Isso pode ser feito usando negrito ou aumentando ligeiramente o tamanho da fonte. Os títulos secundários, H2, são elementos-chave para criar uma estrutura organizada e fácil de seguir em seu conteúdo. Eles ajudam os leitores a navegar e localizar informações relevantes com rapidez. Lembre-se de que a consistência e a clareza são essenciais na criação de títulos secundários eficazes. Eles devem fornecer uma visão geral do conteúdo que será abordado em cada seção e guiar os leitores ao longo do texto. Título 7. Como usar os subtítulos H3, H4, H5, H6 ao longo do texto. Os subtítulos H3, H4, H5, H6 são elementos de cabeçalho que complementam os títulos principais e secundários em um conteúdo. Eles são usados para organizar o texto em subseções e fornecer uma estrutura hierárquica mais detalhada. Ao criar subtítulos, é importante manter a consistência e a clareza em relação aos títulos principais e secundários. Aqui estão algumas diretrizes para criar subtítulos. 1. Segmentação temática. Os subtítulos devem abordar subseções temáticas específicas dentro das seções principais do conteúdo. Eles ajudam a dividir o texto em partes menores e mais gerenciáveis. 2. Coerência e clareza. Utilize linguagem concisa e precisa nos subtítulos para resumir o conteúdo que será apresentado nas subseções seguintes. Certifique-se de que eles sejam relevantes e relacionados ao tópico principal. 3. Progressão lógica. Os subtítulos devem seguir uma progressão lógica, ajudando os leitores a acompanhar a estrutura e o fluxo do texto. Eles devem indicar a continuidade do assunto, mas também podem introduzir informações mais detalhadas ou relacionadas. 4. Formatação adequada. Use a formatação adequada para os subtítulos, tornando-os visualmente distintos dos títulos principais e secundários. Você pode usar diferentes tamanhos de fonte ou estilos para diferenciar os níveis hierárquicos dos subtítulos, H3, H4, H5, H6. 5. Consistência visual. Mantenha uma formatação visual consistente para os subtítulos em todo o conteúdo. Isso inclui a escolha da mesma fonte, cor e estilo para criar uma aparência coesa e profissional. Nunca se esqueçam que os subtítulos desempenham um papel fundamental na organização e na legibilidade do seu conteúdo. Eles permitem que os leitores identifiquem facilmente as partes específicas que desejam ler ou explorar com mais detalhes. Lembre-se de que a clareza e a relevância são essenciais na criação de subtítulos eficazes. Eles devem fornecer informações úteis e complementares ao conteúdo principal, tornando a leitura mais agradável e facilitando a compreensão. Título 8. Como descrever um conteúdo com parágrafos informativos. Os parágrafos informativos são a base do conteúdo escrito. Eles fornecem informações detalhadas e relevantes sobre o assunto abordado, transmitindo conhecimento aos leitores de forma clara e organizada. A estrutura e o estilo de redação dos parágrafos informativos desempenham um papel crucial na compreensão e no engajamento dos leitores. Aqui estão algumas diretrizes para criar parágrafos informativos de relevância. 1. Tópico central. Cada parágrafo informativo deve ter um tópico central claro. Esse tópico deve ser introduzido na frase de abertura do parágrafo, estabelecendo o foco do conteúdo que será discutido. 2. Coerência e progressão. Os parágrafos informativos devem ter uma progressão lógica de ideias, conectando uma informação à próxima de forma coesa. Isso ajuda os leitores a acompanharem o fluxo do conteúdo e a assimilarem as informações de maneira mais eficiente. 3. Organização textual.
Utilize técnicas de organização textual, como o uso de frases de transição ou de palavra-chave, para conectar e relacionar as informações dentro do parágrafo. Isso ajuda a criar uma estrutura coesa e evitar fragmentação e confusão no texto. 4. Frases concisas. Procure escrever frases concisas e diretas nos parágrafos informativos. Evite frases longas e complexas, pois podem dificultar a compreensão do leitor. Em vez disso, divida informações extensas em frases mais curtas e claras. 5. Evidências e exemplos. Apresente evidências e exemplos relevantes para respaldar as informações fornecidas no parágrafo. Isso ajuda a fortalecer a credibilidade do conteúdo e a torná-lo mais persuasivo. 6. Destaque visual. Use técnicas de formatação, como o uso de negrito ou itálico, para destacar informações-chave dentro do parágrafo. Isso ajuda os leitores a identificarem rapidamente as informações mais relevantes e a navegarem pelo texto de maneira mais eficiente. 7. Relevância para o leitor. Mantenha sempre em mente o público-alvo do seu conteúdo e certifique-se de que os parágrafos informativos sejam relevantes e úteis para eles. Considere quais são as necessidades, interesses e expectativas do leitor ao elaborar o conteúdo. Os parágrafos informativos são essenciais para transmitir informações de forma clara e acessível. Eles dividem o conteúdo em unidades gerenciáveis e facilitam a compreensão do leitor. Lembre-se de que a clareza, a organização e a relevância são elementos-chave na criação de parágrafos informativos eficazes. Ao seguir essas diretrizes, você poderá fornecer informações valiosas e envolventes aos seus leitores. Espero que essa descrição sobre os parágrafos informativos seja útil para a criação do seu conteúdo. Se você tiver mais perguntas ou precisar de mais informações. Título 9. Objetivo de um conteúdo com dados e estatísticas. Dados, estatísticas e exemplos são elementos poderosos para enriquecer um conteúdo, tornando-o mais convincente, confiável e relevante para os leitores. Eles fornecem evidências concretas e ilustram os pontos discutidos, ajudando a reforçar a mensagem transmitida. 1. Fontes confiáveis. Ao apresentar dados e estatísticas, certifique-se de obtê-los de fontes confiáveis e respeitáveis. Isso inclui relatórios governamentais, estudos acadêmicos, pesquisas de mercado ou organizações renomadas. Citar a fonte dos dados é importante para garantir a credibilidade do conteúdo. 2. Contextualização. Ao apresentar os dados, forneça um contexto claro e relevante para que os leitores possam entender sua importância. Explique o significado por trás dos números e mostre como eles se relacionam com o assunto em discussão. Isso ajudará a transmitir a relevância e o impacto dos dados apresentados. 3. Visualização. Considere a utilização de gráficos, tabelas ou infográficos para visualizar os dados de forma mais clara e compreensível. Visualizações visuais podem facilitar a interpretação e a retenção das informações pelos leitores. 4. Interpretação e análise. Não se limite a apenas apresentar os dados, mas também interprete e analise seus resultados. Discuta as tendências, padrões ou insights que os dados revelam e explique suas implicações. Isso ajuda a agregar valor ao conteúdo, fornecendo uma perspectiva mais profunda. 5. Exemplos ilustrativos. Além dos dados e estatísticas, utilize exemplos práticos e reais para ilustrar o ponto que está sendo discutido. Os exemplos ajudam a tornar o conteúdo mais tangível e aplicável, permitindo que os leitores visualizem a situação ou conceito em ação. 6. Relevância para o público. Certifique-se de que os dados,
estatísticas e exemplos sejam relevantes para o público-alvo do seu conteúdo. Considere quais informações são mais úteis, interessantes e significativas para eles, adaptando o conteúdo de acordo. 7. Equilíbrio e clareza. Use dados, estatísticas e exemplos com moderação, garantindo que eles sejam relevantes e contribuam para o entendimento do conteúdo. Evite sobrecarregar o texto com muitas informações numéricas, o que pode confundir ou cansar o leitor. Ao incorporar dados, estatísticas e exemplos em seu conteúdo, você torna o texto mais embasado e envolvente. Lembre-se de que a clareza, a relevância e a correta interpretação são fundamentais para apresentar essas informações de maneira impactante e convincente. Exemplos de dados coerentes para quem está começando na internet e que levar como empresa seria segmentada, são dados e estatísticas fictícios para apresentações do conteúdo. Podendo variar de modelo e segmentação dentro a cada objetivo, tudo muda e apresenta pontos diferentes. Exemplo de como começar um projeto de blog ou site. Etapa: necessidades, objetivos, média de gastos. Planejamento, definição do público-alvo e nicho de atuação, estabelecer a identidade e propósito do site blog, R$500, R$1.000. Registro de domínio, escolha e registro do nome de domínio, ter um endereço personalizado na web, R$10, R$50, anual. Hospedagem, contratação de serviço de hospedagem web, garantir a disponibilidade e velocidade do site, R$100, R$500, anual. Design e layout, desenvolvimento de um layout atraente e funcional, transmitir uma imagem profissional e amigável, R$1.000, R$5.000. Desenvolvimento, criação e implementação das funcionalidades, ter um site blog completo e de fácil navegação, R$2.000, R$10.000. Conteúdo, criação de artigos, posts e mídias, oferecer informações relevantes e atrair leitores, variável. SEO, otimização para mecanismos de busca, melhorar a visibilidade nos resultados de busca, R$500, R$2.000. Marketing, promoção do site blog através de estratégias, aumentar o tráfego e engajamento, variável. Manutenção, atualizações, backups e correções, garantir o funcionamento adequado do site blog, R$200, R$1.000, anual. É importante lembrar que os valores mencionados na coluna média de gastos são apenas estimativas e podem variar dependendo da complexidade do projeto, da região e dos profissionais ou serviços contratados. Além disso, é fundamental analisar as necessidades e objetivos específicos do seu projeto antes de definir o orçamento. Essa tabela oferece uma visão geral das diferentes etapas envolvidas na criação de um blog ou site, destacando as necessidades, objetivos e médias de gastos associadas a cada uma delas. Ela pode servir como um ponto de partida para planejar o investimento necessário em cada fase do processo. Título 10. Como descrever um conteúdo com listas e tópicos. As listas e tópicos são recursos poderosos para organizar e apresentar informações de maneira clara e concisa. Eles são especialmente úteis quando se deseja transmitir informações de forma direta e facilitar a leitura e compreensão por parte dos leitores. Aqui estão algumas dicas sobre como criar um conteúdo. 1. Escolha um formato adequado. Decida se utilizará uma lista numerada, 1, 2, 3, ou uma lista com marcadores, pontos, traços, símbolos. A escolha do formato dependerá do tipo de informações que você está apresentando e da hierarquia das informações. 2. Seja claro e objetivo. Cada item da lista ou tópico deve conter uma informação ou ideia clara e direta. Evite incluir informações redundantes ou ambíguas, pois isso pode confundir os leitores. Mantenha cada item o mais sucinto possível, sem perder a clareza. 3. Hierarquize as informações. Se você estiver criando uma lista com subitens,
use a indentação ou a hierarquia adequada para indicar a relação entre os itens. Isso ajudará os leitores a entenderem a estrutura do conteúdo e a identificar informações principais e secundárias. 4. Utilize formatação adequada. Ao criar listas ou tópicos, use a formatação correta para destacá-los visualmente. Isso pode incluir a aplicação de estilos de fonte, negrito ou itálico, além do espaçamento adequado entre os itens. A formatação adequada torna o conteúdo mais fácil de ser lido e escaneado. 5. Seja consistente. Mantenha a consistência na estrutura e no estilo das listas ou tópicos ao longo do conteúdo. Isso ajuda os leitores a se familiarizarem com o formato e a navegarem pelo texto de maneira mais eficiente. 6. Organize a sequência lógica. Se estiver apresentando uma lista de etapas, instruções ou recomendações, certifique-se de que a sequência dos itens seja lógica e siga uma ordem natural. Isso facilita o entendimento e a aplicação das informações pelos leitores. 7. Destaque informações importantes. Utilize as listas ou tópicos para destacar informações-chave ou pontos essenciais que você deseja enfatizar. Isso ajuda os leitores a identificarem rapidamente os principais pontos discutidos no conteúdo. 8. Evite listas muito longas. Se a lista estiver ficando muito longa, considere dividi-la em subcategorias ou criar múltiplas listas menores. Listas muito extensas podem sobrecarregar os leitores e dificultar a retenção das informações. 9. Evite listas muito longas. Se a lista estiver ficando muito longa, considere dividi-la em subcategorias ou criar múltiplas listas menores. Listas muito extensas podem sobrecarregar os leitores e dificultar a retenção das informações. Ao criar conteúdo utilizando listas ou tópicos, você estará fornecendo informações de maneira estruturada, facilitando a leitura, a compreensão e a assimilação dos dados pelos leitores. Essa abordagem é especialmente útil para guias passo a passo, listas de dicas, comparações e resumos de informações. Como funcionam os dados de uma incorporação de lista e tópicos em um conteúdo? Tópicos dados de incorporação. Benefícios: aumento da interatividade. Melhoria na experiência do usuário. Maior engajamento dos visitantes. Aumento do tempo de permanência no site. Possibilidade de exibir conteúdo externo. Métodos de incorporação de vídeos. Incorporação de áudios. Incorporação de mapas interativos. Incorporação de feeds de redes sociais. Incorporação de conteúdo de terceiros. Exemplos: incorporação de um vídeo do YouTube. Incorporação de um mapa do Google Maps. Incorporação de um player de áudio. Incorporação de um feed do Twitter. Incorporação de um documento do Scribe. Nesse exemplo, utilizamos uma tabela para listar diferentes tópicos relacionados aos benefícios da incorporação de conteúdo e aos métodos de incorporação disponíveis. Em seguida, na coluna Dados de incorporação, apresentamos exemplos específicos de como isso pode ser aplicado, como a incorporação de vídeos do YouTube, mapas do Google Maps, players de áudio e feeds de redes sociais. Essa tabela combina informações organizadas em lista de tópicos com dados concretos de incorporação, fornecendo uma visão geral dos benefícios e exemplos práticos desse recurso. Título 11. Regras de como aplicar elementos visuais que seja atraente e impactante. Os elementos visuais desempenham um papel fundamental na criação de um conteúdo atraente e envolvente. Eles têm o poder de transmitir informações de forma visualmente atraente e ajudar a transmitir mensagens de maneira clara e impactante. Aqui estão algumas dicas sobre como usar elementos visuais. 1.
Escolha imagens relevantes. Selecione imagens que estejam diretamente relacionadas ao tema do seu conteúdo. Isso ajuda a fortalecer a mensagem e a criar uma conexão visual entre o texto e a imagem. Certifique-se de que as imagens sejam de alta qualidade e estejam em sintonia com a estética geral do conteúdo. 2. Utilize gráficos e infográficos. Se você estiver apresentando dados ou informações complexas, considere o uso de gráficos ou infográficos para visualizá-los de forma clara e compreensível. Gráficos de barras, gráficos de pizza, linhas do tempo e diagramas são apenas alguns exemplos de recursos visuais que podem ajudar a transmitir informações de maneira mais fácil de entender. 3. Aplique a formatação adequada. Certifique-se de que os elementos visuais estejam devidamente formatados e se destaquem no conteúdo. Adicione legendas ou rótulos apropriados para orientar os leitores sobre o propósito ou contexto das imagens e gráficos. Além disso, ajuste o tamanho e o alinhamento dos elementos visuais para garantir uma aparência harmoniosa com o texto circundante. 4. Equilibre o uso de elementos visuais. Embora os elementos visuais sejam eficazes para transmitir informações, evite sobrecarregar o conteúdo com um número excessivo de imagens ou gráficos. É importante encontrar um equilíbrio adequado entre o texto e os elementos visuais, garantindo que eles complementem e reforcem a mensagem principal. 5. Otimize as imagens para a web. Ao inserir imagens em seu conteúdo, certifique-se de otimizá-las para a web. Reduza o tamanho do arquivo para melhorar o tempo de carregamento da página, sem comprometer a qualidade da imagem. Isso é importante para garantir uma experiência de usuário positiva e evitar que os visitantes abandonem o conteúdo devido a carregamentos lentos. 6. Esteja ciente dos direitos autorais. Ao utilizar elementos visuais de terceiros, certifique-se de que você tem as devidas permissões ou licenças para o uso das imagens ou gráficos. Respeite os direitos autorais e atribua crédito quando necessário. Caso contrário, opte por imagens de domínio público, bancos de imagens gratuitos ou crie seus próprios elementos visuais exclusivos. Os elementos visuais têm o poder de tornar seu conteúdo mais atraente, informativo e memorável. Ao incorporar imagens, gráficos e outros elementos visuais, você cria uma experiência visual envolvente para os leitores, facilitando a compreensão e a retenção das informações apresentadas. Título 12. A finalização de um bom conteúdo confirmando suas perspectivas. A conclusão ou resumo é o momento em que você fecha o seu conteúdo e reafirma o que foi discutido ao longo do texto. É importante oferecer uma perspectiva geral, destacando os principais aspectos e ressaltando o valor do conteúdo para o leitor. Aqui estão algumas dicas sobre como escrever uma conclusão ou resumo sólido. 1. Recapitule os pontos-chave. Comece resumindo os pontos mais importantes discutidos ao longo do conteúdo. Destaque as principais informações, conceitos ou insights que você deseja que o leitor se lembre. 2. Reforce a mensagem principal. Reafirme a mensagem principal do seu conteúdo. Apresente-a de forma clara e sucinta, enfatizando a importância do tema abordado e como ele se relaciona com a vida do leitor. 3. Apresente um chamado à ação. Se o seu conteúdo tiver o objetivo de inspirar o leitor a agir ou tomar medidas, essa é a hora de reforçar o chamado à ação. Incentive o leitor a implementar as informações apresentadas ou a buscar mais recursos sobre o assunto. 4. Ofereça uma perspectiva futura. Se for apropriado, forneça uma visão do que está por vir. Isso pode incluir tendências futuras, desenvolvimentos ou insights adicionais que o leitor possa encontrar interessantes. 5. Termine com uma nota positiva.
Encerre a conclusão ou resumo de forma positiva e inspiradora. Deixe o leitor com uma sensação de satisfação e motivação, lembrando-o do valor do conteúdo que acabou de ler. É importante lembrar que a conclusão ou resumo deve ser conciso, claro e direto ao ponto. Evite adicionar novas informações ou introduzir conceitos complexos nesta seção. Seja objetivo e foque em reforçar as ideias-chave e no impacto que o conteúdo pode ter na vida do leitor. Ao escrever uma conclusão ou resumo eficaz, você cria um fechamento impactante para o seu conteúdo, reforça a mensagem principal e deixa uma impressão duradoura no leitor. Citação final. Para criar um bom conteúdo, lembre-se de estruturá-lo com títulos claros, parágrafos informativos e elementos visuais atraentes. Utilize dados, estatísticas e exemplos para embasar suas informações e crie listas ou tópicos para facilitar a leitura. Por fim, conclua reforçando os pontos principais e inspire o leitor a agir. A chave é oferecer um conteúdo envolvente e informativo, que seja acessível para todas as idades. Obrigado por chegar até aqui. Deixe seu feedback.